Vocês pediram, e eu vim trazer, vamos falar dos elementos nesse vídeo de hoje. E esse assunto é muito importante para a gente entender algumas coisas, principalmente em relação à cosmologia do Nasoverse. Alguns eventos na cosmologia vão girar em torno dos elementos que vou citar nesse vídeo. Éter, True Éter, vou explicar tudo isso. Então, meus caros, vai me dando aquela moral com o dedo no like, se inscrevendo no canal se não for inscrito, e se agrupando na tábua redonda, sua presença é sempre bem-vinda. Sem mais enrolação, vem comigo depois da vinheta. Os elementos não são importantes apenas para a ciência, mas eles têm grande importância no mundo do Magecraft. Esses elementos nada mais são que substâncias básicas que compõem e modulam o mundo. Dependendo dos ensinamentos das escolas de Magecraft, pode-se classificar tudo da realidade em diferentes conjuntos de elementos. É contado que os 4 elementos básicos, fogo, água, terra e vento, vieram de Arte, na Grécia Antiga. Mas a associação dos magos adiciona o éter e alguns outros elementos para tornar sua classificação mais prática. Mas além dessa classificação, também existem os 5 elementos das filosofias orientais. São eles, fogo, água, terra, madeira e metal, e também as 12 constelações. Já em relação à afinidade dos elementos, cada mago descobre que tipo de elemento se identifica através de alguns testes que incluem consagração, cartas de tarô e testes de personalidade. Magos, normalmente são bons em manipular pelo menos um dos elementos. Com isso, eles vão saber que tipo de elemento eles vão dominar. Alguns magos podem dominar até mais de um elemento e usá-los ao mesmo tempo. Aqueles que conseguem dominar todos os 5 elementos recebem o título de médio, o portador dos 5 grandes elementos. Estes são altamente valorizados pela Associação dos Magos. É bom deixar claro que a afinidade elemental apenas indica em que tipo de magia o mago será melhor, mas isso não significa que ele não possa usar outros elementos, além daquele de sua afinidade. Além disso, também é possível alterar a afinidade elemental, porém, fazer isso significa ter uma queda enorme na habilidade mágica do mago. Por isso, é muito melhor para um mago tentar aprimorar a sua afinidade elemental, ou aprender outras afinidades, do que tentar alterar o seu tipo elemental. Isso pode fazer esse mago perder muito do seu real potencial. Dito isso, vamos falar dos elementos individualmente. Elementos. Para a gente começar, vamos começar pelos 4 elementos básicos: fogo, água, terra e ar. O fogo é o primeiro deles. Esse elemento é aquele que possui características do calor e da seca, reconhecido como o mais adequado para Magecraft destrutivo, pois ele simboliza a vida e a morte. Os magos chamam este elemento de normal. É dito que os magos que possuem elementos opostos, como água e fogo, é porque as suas afinidades são poucas. Paracelsus atribuiu esse elemento à cor vermelha. O próximo é o elemento terra. Esse elemento possui características frias e secas. Kiritsugu Emiya, por exemplo, aplica esse elemento para amarrar coisas que ele cortou. Esse elemento é referenciado como a essência das pedras preciosas, e portanto, se for combinado ao éter, a essência do Magecraft, quaisquer outros elementos podem ser extraídos de joias. O elemento terra é atribuído à cor amarela por Paracelsus. Agora temos a água. Como já é de se imaginar, as características desse elemento são o frio e a umidade. Assim como o elemento vento, a água é ótima para manipular líquidos, uma afinidade capaz de executar Magecraft para transformar líquido em veneno, por exemplo. Em relação à água, Paracelsus atribuiu a cor prateada. Agora o último elemento básico, o vento. O elemento vento tem características de meio termo entre a água e o fogo, pois ele é caracterizado por calor e umidade. Na Associação dos Magos, eles chamam esse elemento de nobre, possivelmente porque há poucos usuários deste elemento. A cor que foi atribuída por Paracelsus é o azul. Bom, agora chegamos no 5º elemento, que foi acrescentado pelos magos, o éter. Não sei se vocês já ouviram falar sobre os sólidos de Platão, mas se vocês já ouviram esse nome, provavelmente vocês já devem ter uma ideia. Os sólidos de Platão servem como base para explicar como é a ideia conceitual dos elementos, sendo eles água, fogo, terra, ar e éter, também chamado de quinta essência. Ele é o que representa o universo. No conceito de Platão, cada um desses elementos são representados por uma figura geométrica. Na ciência atual, o 5º elemento, éter, é considerado hipotético, portanto, ele é deixado de lado, mas na ficção ele é muito usado.
E no Nasoverse, por exemplo, que vai trabalhar com os conceitos platônicos. Foi isso que me fez entender a cosmologia, pois eu já leio e conheço essa disciplina há algum tempo. Em Naso, existem 3 tipos de éter: o vazio, que é chamado de éter, o éter clump, e o último que é o true éter. E sim, eles são diferentes. O vazio, também chamado de éter, é um elemento, e não confunda vazio com a caixa, eu já vi alguns dizendo isso. O éter é o 5º elemento imaginário, é uma energia mágica artificial da era moderna, que forma a base da magia moderna. Essa energia é o que permite os espíritos assumirem uma forma material, como fazem os espíritos heróicos. Nas mãos de um mago de alto escalão, essa energia pode interferir na pedra angular da magia, o próprio éter, e com isso, desmantelar a magia de outro mago. Quando combinado à terra, essência das pedras preciosas, quaisquer outros elementos, podem ser replicados nas joias. Paracelsus atribuiu esse elemento à cor preto-púrpura. Além deste éter, temos outro tipo, chamado de éter clump. Esse éter foi uma tentativa fracassada de materialização do éter, através da combinação com um dos outros elementos. Em circunstâncias normais, o éter só pode ser materializado após combinar-se com um dos outros elementos. Em alguns casos, porém, principalmente quando existe algum tipo de falha por parte do mago, ele assume a forma física de uma substância, semelhante à argila. E dizem que ele está relacionado com a primeira magia. Além de servir como condutor de energia mágica, é completamente inútil. Se ele for deixado inativo por tempo suficiente, ou seja, sem energia mágica passando por ele, então, ele voltará à sua forma original, semelhante à argila. Um dos usuários é o verdadeiro assassino, que tem o éter clump associado ao seu fantasma nobre, Zabania, na qual ele pode replicar o coração do alvo e matá-lo por esse macete. Agora temos o true éter. Se o éter é a energia moderna que é considerado o 5º elemento imaginário, o true éter só existe na era dos deuses, e ele é considerado o 5º fator teórico verdadeiro. Essa é a energia mágica que é descrita como aquilo que forma os 9 corpos celestes que deram origem ao planeta. Embora não exista no tempo moderno, éter verdadeiro possui qualidade muito superior ao éter, e essa energia é o que forma os deuses e a própria natureza. Inclusive, em Fate Extra CCC, Amaterasu emana essa energia que a Terra como desconhece, porque ela não existe no Muncel. O éter verdadeiro é considerado inimigo natural do éter vazio, e as balas de Black Barrel são compostas por essa substância, e por isso é efetivo contra seres feitos de éter. Ou seja, se você não entendeu, enquanto o éter é o 5º fator imaginário, o true éter é o 5º fator teórico, inimigo do éter. Existe outro elemento, chamado de oco, mais conhecido como números imaginários. Sim, o espaço numérico imaginário não é composto por multiversos, mas por um dos elementos. Um dia eu faço um vídeo só falando de espaço numérico imaginário. Mas tecnicamente, os números imaginários é o elemento base, que permite o acesso ao espaço numérico imaginário, que é cheio desses números. Esses números, nada mais são que dados registrados. Feitiços do clã Matou, quando usados nesse fator, podem aprisionar e espetar o alvo em uma outra dimensão separada. Uma dimensão composta inteiramente de sombras. Além disso, quando o poder de Angra é imbuído em Sakura, ele é capaz de usar essa habilidade, mesmo contra humanos normais. É um poder altamente eficaz em seres feitos de mistério, mas não tão potente contra aqueles que possuem corpos físicos. E por fim temos o nada. É o nada mesmo, não tô brincando. No Magecraft, o nada é definido como aquilo que não é possível, mas se materializa. Isso contrasta com o Hollow, que é definido como aquilo que é possível, mas não no plano físico. Há poucas informações sobre o nada, e ele tem um significado diferente do nada da física e da matemática. Esses são os mais importantes elementos que existem na obra. Esses são os elementos que eu separei para trazer para vocês. Alguns outros ficaram de fora, porque eles merecem um vídeo solo para falar deles. Mas o que você precisa saber no âmbito geral, está aqui neste vídeo. Sobre a questão que eu mencionei no vídeo, no tocante aos sólidos de Platão, esses conceitos são muito importantes para a gente entender o significado do termo conceito no Nasoverse. Alguns leem a obra, mas não entendem o que significa isso, e eu vou explicar isso futuramente, embora eu já tenha explicado meio que por cima. Mas por agora, eu me despeço de vocês agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes servos que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!